Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o líder do PSL na Câmara, deputado delegado Valdir. Mais votado em seu estado pela segunda vez consecutiva, deputado mais votado da história em Goiás. Delegado Valdir assume o seu terceiro mandato como deputado federal. Ele é delegado de polícia, tem formação em Direito, graduação e pós-graduação em Direito. Seja muito bem-vindo, deputado. É uma honra, um prazer recebê-lo na notícia. Boa noite a todos os amigos da notícia, boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui para esclarecer aqueles que nos assistem itens importantes da política nacionais. O senhor assume o maior desafio, o grande desafio da sua carreira, que é comandar a maior bancada hoje. O PSL elegeu, na verdade, a segunda maior bancada, mas já ultrapassou o PT com essas novas adesões. Hoje tem 55 deputados, A maior é o partido do presidente da República, do Jair Bolsonaro, e o senhor está à frente, liderando essa bancada. Vamos falar muito sobre isso. Deputado, eu só queria começar hoje com um outro assunto, porque a gente está no calor dos acontecimentos. Gravamos essa entrevista na segunda-feira de manhã. Todos acordamos hoje com a expectativa de ver a exoneração, a demissão do ministro Gustavo Bebiano no Diário Oficial, mas isso não aconteceu. O senhor, obviamente, quando essa entrevista for ao ar, essa crise já deverá ter um desfecho, E pelo que o senhor está me dizendo aqui, não tem volta. Ele será demitido? Pelos diálogos que nós mantivemos e acompanhamos e conversando com pessoas próximas, houve uma quebra de confiança. Eu diria para vocês que não é crise. Na verdade, o que aconteceu foram alguns embates entre o ministro e o filho do presidente. Embates públicos, que se tornaram públicos porque foram tuitados pelo Carlos Bolsonaro, que é o segundo filho mais velho do presidente, depois retuitados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Amanda, o PSL ganhou uma eleição nas redes sociais e nós não escondemos nada embaixo do tapete. Os nossos debates são ao vivo e a cores. Não são nos porões, não são atrás das portas, nós somos muito dinâmicos, E isso acaba criando esses embates. Não é o primeiro, não será o último, mas isso não interfere... Mas o senhor acha que isso é saudável? Porque, tudo bem, isso é compreensível quando se trata de uma campanha eleitoral, mas quando se trata do presidente da República, há uma liturgia, há um rito do cargo. O senhor acha que é saudável que essas discussões continuem acontecendo publicamente? Porque o que o senhor disse, já houve um embate no WhatsApp do PSL, por exemplo, que veio a público com trocas de xingamentos e acusações entre a deputada Joyce e o deputado Eduardo Bolsonaro. Agora a gente vê recorrentemente também em relação ao presidente no Twitter. Eu perguntaria para você... Seria legal eu cercear o Carlos, o Bebiano, o Eduardo, a Joyce? Não, nós não podemos cercear. Eles são líderes natos. Então, a força do PSL é essa força de expressão. Mas o Carlos não tem um cargo, além de ser filho do presidente. Ele é vereador no Rio de Janeiro. Quer dizer, porque ele foi o primeiro tweet, só para a gente explicar um pouquinho para o público, O Gustavo Bebiano é um aliado muito próximo a Jair Bolsonaro, secretário-geral da presidência, quer dizer, da cozinha do Planalto, o gabinete dele fica ali no Palácio do Planalto, junto com Jair Bolsonaro, foi coordenador da campanha, participou de toda a montagem da campanha, foi presidente do PSL durante o período de campanha, agora foi fritado publicamente. Isso tudo começou com um tweet do Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na internet. Ele tweetou que Bebiano era um mentiroso e depois esse tweet foi reproduzido pelo pai Jair Bolsonaro. E aí eu pergunto, qual é o cargo do Carlos Bolsonaro? Quer dizer, a família do presidente vai poder interferir dessa maneira? Nós não podemos tirar o protagonismo de nenhum ator. Todos foram importantes na eleição do presidente. Se nós lembrarmos atrás, eu venho com o Bolsonaro já desde há bastante tempo, nós somos parceiros nas comissões, eu sou um dos 4 parlamentares que votou nele, na eleição dele. Para presidente da Câmara. Para presidente da Câmara, eu sou um dos votos. Então, a gente vem construindo isso há muito tempo. Nós temos que entender que o PSL, ele tem linhas diferentes. Tem vários grupos que ajudaram a eleger o presidente. O grupo dos filhos, o grupo dos militares, o grupo de civis, o grupo de políticos, e todos eles têm o seu protagonismo. Eu diria, eu vou devolver uma pergunta para você, eu não estou aqui para perguntar, mas para as pessoas que nos assistem neste momento. Pesquisem aí, joguem no Google aí. Qual o presidente da República no mundo que tem ou teve um filho vereador, um filho deputado federal, que esteve com você outro dia aqui, e o outro senador que também já esteve aqui no seu programa? Ninguém tem. Então, na verdade, é algo extremamente diferente. São pessoas politizadas, qualificadas, preparadas para o embate.
eu vou voltar a dizer para você o seguinte, o PSL é um partido liberal. Nós construímos o nosso projeto nas redes sociais, sem dinheiro, sem tempo na TV, então não somos novidade. Então, se nós fizéssemos, nós não queremos fazer nada escondido do cidadão, o cidadão tem que saber o que acontece, né, no poder. Até então, isso não era comum para a mídia e nem para o meio político. Eu digo para você, eu sei o valor do Bebiano, ele ajudou a eleger, é porque houve alguns debates, o pessoal diz, olha, o delegado Valdir falou que o Bebiano vai ficar e que o Bebiano... Não, o Bebiano... o senhor disse isso, de fato, em uma entrevista na sexta-feira. O senhor usou o termo risco zero, né? Quando perguntado sobre a queda do ministro Bebiano, o senhor disse que o risco era zero e que era preciso de um motivo grave para justificar a saída de um ministro e, na sua avaliação, pelo menos até sexta-feira, não estava colocado esse motivo grave. Por que mudou? Este risco zero era ele ter praticado um crime. Ele praticou algum crime? Qual o crime que Bebiano praticou? Nenhum. O que aconteceu e a informação que chegou depois e que eu trago para você, porque surgiram informações de que o Bebiano, que os fatos relativos a Pernambuco e a Minas Gerais seriam fatores preponderantes para o afastamento dele. E a discussão com o Só para explicar rapidamente, são candidaturas laranjas, né? Foi uma série de revelações de matérias, reportagens publicadas pelo jornal Folha de São Paulo, de que o PSL teria destinado recursos a candidaturas femininas com muito poucos votos, e mesmo assim era um montante muito alto. Para Pernambuco, por exemplo, foram R$400 mil, terceiro maior repasse do PSL para uma candidata que teve, sei lá, acho que 200 ou 300 votos, era uma quantia ínfima. Então, a suspeita era de que se tratasse de candidaturas laranjas, como isso foi feito em Pernambuco, em Minas Gerais, sempre com candidatas mulheres, aí por isso pesa a suspeita sobre o ministro Bebiano, que era presidente do PSL naquela época, de que ele tivesse destinado os recursos a essas candidaturas fakes. Vamos dizer o seguinte, isso daí é um fake news plantado pela Folha de São Paulo. Ela planta uma notícia, porque não tem... casos semelhantes a esse... Mas a partir do momento que o presidente demite o seu ministro baseado nessa reportagem, é porque ele entende que essa reportagem é verdadeira. E, além do mais, ele pediu que o Sérgio Moro investigasse, que a PF investigue. Né? Amanda, ele não foi demitido por esse motivo. Pessoas que nos assistem, Bebiano não foi demitido em razão do fato dessas investigações. Bebiano está sendo demitido porque ele vazou áudios particulares entre ele e o presidente para parte da mídia. Se você tiver aqui um cinegrafista que vazou um áudio seu, uma filmagem sua aqui interna, particular, de você em determinada situação, você vai manter esse cinegrafista aqui? Mas o Carlos Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele também vazou um áudio particular do pai dele em conversa com o ministro Bebiano, quando ele disse para o Bebiano que não podia falar naquele momento, que estava se recuperando de uma cirurgia. Então, quer dizer, ele estabelece o precedente e ele estabelece um mau exemplo, não? O Carlos não é ministro. Não tem cargo no governo. O que o Carlos pode acontecer... Essa que é a confusão, né? Não é ministro, mas parece que tem muita autoridade. Nós temos que separar. Se o presidente não concorda que o Carlos divulgue qualquer fato, e ele foi o articulador das redes sociais, que levou o presidente a twittar, a Instagram, a ter esses milhões de seguidores, o presidente tem que chamar o Carlos, porque ele é de maior, é vacinado, não é mais criança, e a gente não tem autonomia não temos autonomia sobre os nossos filhos, né? O máximo que ele pode fazer é dialogar com o Carlos, nem puxar a orelha ele pode mais, porque é uma pessoa, um profissional, uma pessoa qualificada. Então, eu vejo duas pessoas qualificadas. Mas vamos voltar àquela questão lá atrás, porque senão vai ficar em branco. Então, houve as duas questões que não foram motivos de demissão. O motivo da demissão foi, sem dúvida nenhuma, o áudio. O vazamento de áudio de conversas particulares. Vamos voltar à questão que você mencionou também dos laranjas. Me diga uma coisa, qual a responsabilidade... o jornal o Globo, a Folha de São Paulo, mostraram casos semelhantes com milhares de candidatos, até Dilma, até Lindenberg, gastaram milhões e tiveram pouquíssimos votos. Vamos fazer uma CPI para investigar todos esses casos. Eu sou presidente partidário. O senhor acha que o PSL, então, deve ser investigado para saber se houve, de fato, repasse indevido de recursos para candidaturas laranjas? O senhor é a favor da investigação? Não só do PSL, mas de todos os partidos. Já que vamos lavar a roupa, não vamos deixar um pouco para lá, vamos lavar toda a roupa. E essa é uma prática na política, não de laranjas,
Mas o que acontece? Eu sou presidente partidário. Há poucos dias das eleições, em Goiás, 2 ou 3 candidatas desistiram de permanecer em busca de uma candidatura a deputado estadual. O que é necessário? Eu tenho que substituir essa pessoa. Como que eu faço a substituição? Anuncio no jornal para ver quem quer ser candidato? Não, eu tenho que buscar pessoas, porque a cada 3 candidatas, a cada uma candidata que desiste, eu tenho que afastar 3 candidatos homens. Aí como que eu faço para afastar 3 candidatos homens? Eu ligo para ele e digo, olha, você acabou sua campanha, ele já gastou dinheiro, está no projeto político, ele vem e tenta me matar. O que o senhor está então, dizendo que o erro é da lei? O senhor acha que o erro é da lei ao exigir que 30% das candidaturas sejam femininas e que os recursos sejam repassados? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que dar liberdade para que as mulheres, homossexuais, pessoas de todas as cores, decidam se querem ser candidatos ou não. Quando a gente coloca um limite de 30%, o que acontece? Você tem que ter 30% de candidatos, tem que ter 30% de recursos para as candidatas. Isso cria uma dificuldade muito grande para quem é presidente partidário, para quem vai, seja no diretório municipal, estadual, quem vive no meio político sabe o que eu estou falando. Aí eu convido você, convido qualquer jornalista, o jornalista da Folha, eu convidei ele. O jornalista que fez essa matéria ligou para mim. Falei assim, vamos fazer o seguinte, próxima eleição municipal, eu vou te convidar para ser presidente partidário do PSL em Goiás. Eu quero ver você montar a chapa e vai chegar lá na frente e vai faltar mulher. De quem é a responsabilidade, na sua visão? É do presidente nacional que faz o repasse dos recursos para o diretório estadual ou é do presidente do diretório estadual, né? Porque essa foi uma das alegações. Eu ouvi muita gente dizendo isso, o próprio Rodrigo Maia falou nesse sentido. Não tem como presidente nacional, quando o presidente do diretório estadual pede os repasses, que ele saiba exatamente quem são os candidatos competitivos naquela região, se aquela candidatura é laranja ou não. O presidente nacional não tem menor conhecimento, e mesmo o presidente estadual. Nós não temos bola de cristal. Você colocou a seguinte situação, que o primeiro que recebeu mais recursos no PSL foi o Bivar, segundo fui eu, terceiro foi essa candidata. Eu recebi 420 e a candidata recebeu 400 mil. Veja só. Mas o senhor foi o mais votado do estado de Goiás. Olha como não faz sentido, né? E ela não chegou nem a ser eleita, teve, sei lá, menos de 1.000 votos. Mas aí que eu vou colocar o questionamento. O presidente partidário, o presidente nacional, ele tem bola de cristal para saber que o Valdir vai ser bem votado e que ela não vai ser bem votada? Nós não somos mãe de Ná, você tem que fazer com perspectiva. Aí algumas pessoas falaram assim, mas Valdir, você já foi o mais votado em 2014, mas nós tínhamos um grande processo de mudança, de renovação, não poderia sobrar ninguém. Então você não tem como adivinhar se uma pessoa vai ser bem ou não, você vai fazer aposta em pessoa. Aí o pessoal comentou também, eu vi a matéria do jornal, e disse, não, porque a candidata fez 10 milhões de santinhos. Você sabe que 1 milhão de santinho você coloca numa caixinha quadrada desse tamanho aqui? É porque eu acho que isso foi feito 2 dias antes da eleição. O momento em que foi feito o período não fazia sentido. Mas e daí? Aí eu vou para o questionamento. Numa gráfica, né, que não existe, aí você vai visitar a gráfica, não tem gráfica lá. Escuta só, se de nada tivesse servido, estava divulgando o nome do Bolsonaro e o nome de um deputado estadual, de um governador. Aí eu digo para você, aí o pessoal questionou também, porque 4 pessoas distribuíram 10 milhões. Me dá 10 milhões de santinho que eu distribuo num dia, eu sozinho. O que é? É você sair, na prática o que é? É você sair jogando. Eu não estou dizendo que eu fiz isso, mas eu estou dizendo que você distribui dessa forma, se você não vai levar de pessoa em pessoa um santinho. Deputado, por que o presidente do PSL, criador, fundador, Luciano Bivar, que reassumiu a presidência logo após a eleição, simplesmente não aparece nesse episódio? Porque nesse de Pernambuco, por exemplo, Pernambuco é o curral eleitoral justamente do Luciano Bivar, onde é o estado em que essa candidata recebeu os R$400 mil e não teve nem 1.000 votos. Por que ele não aparece, ele não deve ser investigado? A gente não viu declarações dele na imprensa, ele simplesmente submergiu. Me parece que ele estava afastado da presidência nesse período lá. Não, sim, ele estava, isso é um fato. Ele estava afastado da presidência, mas eu imagino que certamente ele manteve a influência no partido, porque ele é o fundador do partido, era presidente antes e voltou a ser presidente depois da eleição. Na verdade, o Gustavo Bebiano exerceu uma espécie de mandato tampão a pedido do próprio Bolsonaro somente durante o período de campanha. Sim. O presidente Bivar era candidato a deputado federal, e provavelmente foi eleito e provavelmente ele também estava afastado da presidência. Então, o presidente estadual é que tem que ter a responsabilidade em qualquer investigação nesse tipo e destinação de recursos. Deixa eu te lembrar também, o Bebiano ligou para mim dias antes da eleição, Valdir, nós temos recursos
para as mulheres. Você precisa ir? Eu fiz o levantamento, conversei com as mulheres e elas não tinham condições de gastar esse recurso. Falei assim, Bebiano, não precisa desse recurso, mas lá em Pernambuco a mulher achou necessário gastar. Então, eu acho que é normal. E se você não gastar o recurso, o que acontece? Você é punido. Por quê? Porque você não gastou os 30% destinado à cota feminina. Aí o partido é punido. Então, o senhor está reforçando a impressão de que muitas dessas candidaturas são fajutas, laranjas, colocadas somente para cumprir uma exigência da lei, que é destinar 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas femininas. Em nenhum momento um presidente partidário legalista, honesto, ele está atrás de candidatos laranjas. Ninguém. Eu estou atrás de candidatos que ganham eleição. Você acha que eu vou colocar uma candidata? Eu tive 60 candidatos, eu quero que os meus 60 deputados estaduais sejam eleitos. Mas a gente não vai conseguir isso. A política é aposta. É um pouquinho de conhecimento, mas é muita aposta. Nós cumprimos o que está na lei aí. Nós somos legalistas. Agora, deputado, como é que fica a situação, uma outra situação semelhante, que é a do ministro do Turismo, do seu partido do PSL, Marcelo Álvaro Antônio, que também foi acusado, ele era deputado federal por Minas, era presidente do diretório estadual ali de Minas também, e para lá as reportagens revelaram que também foram encaminhados, foi encaminhado muito dinheiro do fundo partidário para 4 candidaturas que somadas não tiveram 2 mil votos, candidaturas femininas, de novo, a suspeita é de que sejam laranjas. Eu diria para você, qual o crime que o ministro cometeu? Nenhum. Não tem um crime contra ele. Ele recebe o recurso e destina, você é minha candidata. Mas houve uma diferença no tratamento entre ele e Bebiano, né? Nenhuma diferença. Ele não foi alvo de nenhum tweet raivoso do Carlos Bolsonaro. Amanda e pessoas que nos assistem, em nenhum momento Bebiano ou o ministro praticaram qualquer crime. Qual o crime que eles cometeram? Não tem crime em relação a nenhum. Que nós temos uma matéria fake news da Folha de São Paulo. Isso que nós temos. 2, a questão do Bebiano, vou voltar a afirmar, ele está sendo afastado do Ministério em razão do vazamento, da quebra de confiança entre ele e o presidente. É esse o fato. Não tem discurso com o Carlos, não tem nada disso. Esse discurso, Amanda, esse debate entre o Carlos e o Bebiano, não acontece de hoje. Ele acontece já há muito tempo. Eu convivi com os dois durante... Não, a gente sabe, há rusgas antigas entre os dois desde a época da campanha. Sim, o temor é justamente isso, que isso tem a ver, que essa roupa, né, lavação de roupa suja tenha se tornado pública. Mas isso acontece em todo lugar, em todos os partidos. A diferença não é que acontecia antes, está acontecendo com muito mais frequência. Muita gente vê como amadorismo, falta de profissionalismo. Muitos deputados olham com preocupação. Será que o governo será capaz de tocar a reforma da Previdência, de arregimentar, de unir a sua base aliada, se consegue instaurar, trazer uma crise para o colo do Palácio do Planalto, uma crise que poderia ter ficado restrita ali às franjas do PSL? Eu diria para você o seguinte, nós temos os poderes independentes e harmônicos entre si. Harmônicos e independentes entre si. O presidente não interfere na Câmara, não interferiu na minha eleição, na eleição do presidente da Casa. Nós não podemos interferir nos assuntos do Palácio. Cada um, aquela brincadeira popular, né, para quem está nos assistindo, cada um no seu quadrado. O parlamento não tem que interferir, nem ficar debatendo o que está acontecendo no Executivo, não. As questões do Executivo resolve o presidente. As questões da Câmara resolve a Câmara. Se amanhã o Rodrigo Maia tiver um vazamento de informação dele dentro do gabinete dele, com o secretário dele de mesa, o que ele vai fazer? Ele vai demitir o cara. É assim que acontece, é isso que acontece. Por isso que é bom deixar claro, é quebra de confiança. Quebrou confiança. Comigo já aconteceu como delegado. Em alguns momentos, tive policiais que trabalhavam comigo, muito bons de serviço, mas que perdeu a confiança. É que a gente está falando de 2 momentos, né? Acho que a reação negativa do episódio está principalmente concentrada num primeiro momento, antes do vazamento do diálogo ali entre o Bebiano e o Bolsonaro, aquele primeiro momento em que houve o tweet do Carlos e depois isso foi reproduzido na mesma noite pelo presidente Jair Bolsonaro. Aí sim houve uma repercussão muito negativa no Congresso e houve até reações de gente do Congresso. O próprio presidente Rodrigo Maia entrou em ação nos bastidores para tentar manter o Bebiano. O Paulo Guedes fez o mesmo, Davi Alcolumbre, presidente do Senado. O senhor sabe disso muito melhor do que eu, né? Amanda, eu sabia dos fatos preliminares. E todas as pessoas que você mencionou também sabiam dos fatos preliminares. Ninguém sabia, eu soube desse vazamento de áudios particulares no final de semana,
quando a crise já estava, todo mundo pensava que era a discussão entre Carlos e Bibiano, ou o caso das investigações que estão sendo realizadas, mas não é esse o motivo. O motivo é a perda de confiança. Então, ninguém sabia disso. Então, o Maia não sabia, o Davi não sabia, o ministro, até porque o Guedes aconteceu não sabia. depois, né? Eu tomei conhecimento desse fato no sábado, à tarde, do que efetivamente seria o motivo. Há uma avaliação no Congresso e entre os ministros de que os filhos do presidente interferem muito nas decisões do dia a dia do governo. Deve haver limites para essa interferência? O senhor mesmo, quando dividiu o governo, falou, né, no clã, que elegeram Jair Bolsonaro e os filhos também elegeram, mas quem foi sufragado pelo voto popular para a presidência da República foi Jair Bolsonaro, não foi Carlos, não foi Flávio, não foi Eduardo. Mas a gente nota que há uma interferência, uma interlocução direta ali entre os filhos e o presidente o tempo todo. Deve haver limites para isso? Eu penso o seguinte, eles são os filhos do presidente. E eles têm convívio direto com o presidente. Eles são até facilitadores. Eu penso que o Carlos, que o Eduardo e o Flávio, o diálogo mais próximo com o presidente, dos parlamentares com o presidente, uma determinada demanda, você facilita esse diálogo. Eu diria para você o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem uma grande experiência de parlamento. E é a primeira vez que ele governa. Então, essas questões do envolvimento dos filhos, as opiniões dele, e até se você pegar alguns dias atrás, o Eduardo esteve aqui, ele faz um papel de interlocutor com outros países, eles vão ser protagonistas. Com certeza, não tem como você apagar a estrela de pessoas com tanto brilho. Flávio foi eleito senador, então nós não podemos apagar essas pessoas. Eu penso que governar, quem governa, é o presidente e seus ministros. Mas isso a gente não pode colocar uma atadura na boca dos meninos, do Eduardo, do Flávio, do Carlos, e impedir que eles falem. Nós vivemos uma democracia. Eu não posso... sempre a imprensa pediu por um país que vivesse na democracia que nada acontecesse nos bastidores, atrás das portas. Quando o presidente faz isso, seus filhos fazem isso, aí vem as críticas que eles falam demais. Então a gente tem que colocar nós estamos fazendo o que sempre a imprensa pediu. Nós discutimos nossos assuntos pelas redes sociais, assim nós somos eleitos. E não interessa se isso vai criar... nós estamos mostrando uma nova forma de governar. O senhor acha que essas arestas a aparar são naturais, são justamente decorrentes dessa nova forma de governar, muitas vezes pelas redes sociais? O senhor acha que essa transparência, esse excesso de transparência é benéfico? Amanda, o que acontece nos Estados Unidos? Como o presidente cuida do país? Agora, nesse momento, o Trump pelas redes sociais também. Ele pauta a mídia. Só que o Trump não tem um filho vereador, não tem um filho deputado federal, não tem um filho senador. O nosso presidente tem. Está aqui, uma comparação. E o presidente pauta a mídia, da forma que ele quiser, do dia que ele quiser, do jeito que ele quiser. É uma nova forma de fazer política. Diferente. Você não viu lá a redução de gastos com as mídias oficiais? Sim. Porque ele divulga tudo nas redes sociais e em seguida todo mundo compra o que ele publica ali. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto. O senhor é líder do PSL, que, como dissemos, hoje é a maior bancada da Câmara, são 55 deputados, só que a grande maioria dos deputados é novata, né? Quantos são novatos até? Nós fomos eleitos 4 parlamentares que têm mais de um mandato, né? Que foram reeleitos. O senhor, o ministro Marcelo, o Eduardo e eu, que temos mandato. Nós temos alguns parlamentares que têm mandatos de vereadores e deputados estaduais, mas a grande quantidade... Mais da metade é novata, é o primeiro mandato eletivo, o primeiro cargo público que ocupa. Sim. E a gente viu no final do ano, como eu disse, né, vazou aquela discussão, a troca ali de acusações no WhatsApp entre Eduardo Bolsonaro, a deputada Joyce. A bancada votou dividida no primeiro projeto de lei, né, que aprovou o bloqueio dos bens envolvidos em terrorismo, suspeitos de envolvidos em terrorismo. Não é uma bancada exatamente muito coesa, né? Isso preocupa o senhor? O que o senhor vai fazer para unir o PSL? Eu vou divergir de você.
Por favor, deve. De grande parte da mídia que diz que a bancada do PSL não coesa. Até havia uma matéria da Folha de São Paulo que dizia a mesma coisa. Eu convivo lá, eu estou no grupo do Zap aqui. Se quiser eu te mostro aqui, não vou mostrar porque não vou divulgar. Mas não tem nenhum xingamento, nós tivemos um jantar essa semana, nós dialogamos, nós conversamos. Na verdade, são parlamentares com um grande potencial de argumentação e que querem discutir o parlamento. Na votação do GAFI, na verdade o que aconteceu é que o Partido Novo trouxe uma ideia, nós debatemos essa ideia, mas ao final nós acatamos apenas um destaque para a mudança do GAFI, depois de conversarmos com o Dr. Sérgio Moro, com o Onyx, depois do líder do governo e alguns parlamentares conversar com essas pessoas, com os ministros, e nós acatamos apenas um destaque do Novo. O Novo queria que se acatasse muitos mais destaques, mudaria muito mais coisa. Nós seguimos a posição do governo. E os nossos parlamentares aceitaram essa decisão que nós tomamos. Então, é uma bancada coesa, Mas na hora da votação ficou dividido, né? Metade da bancada queria votar o projeto como estava, outra bancada queria fazer uma modificação, achando que alguns trechos lá feriam a soberania do país. Houve essa demanda, foi feita a modificação que era necessária, que a gente queria contra o globalismo, e foi acatada a posição da maioria. Se você pegar o voto final dos parlamentares do PSL, estão todos com a orientação do governo. E aí eu acho importante, né, a gente dizer que nós tivemos mais de 320 votos, número suficiente para aprovar uma reforma da Previdência. Era um projeto muito mais fácil que a reforma da Previdência. Se fosse fácil assim, estava bom, né, deputado? Amanda, mas é uma sinalização de que os parlamentares querem a mudança, e se o governo, o líder do governo e o Onyx tiver esse diálogo, teremos uma bancada com mais de 320 votos que querem fazer a reforma da Previdência e outras mudanças mais complexas que o país exige. O PSL era tido até então como uma legenda de aluguel, né? Existe há 20 anos, foi fundado pelo Luciano Bivar. Na última legislatura só tinha um deputado, aí aumentou para 8 com a janela partidária, com o anúncio de que o senhor foi também naquela janela partidária, com o anúncio de que Jair Bolsonaro sairia candidato pelo PSL, elegeu 52, hoje tem a bancada aí de 55. Os candidatos que se elegeram, como a gente viu, muitos são novatos, têm origens diversas, né? Diferentes background, não necessariamente a mesma agenda ou a mesma identificação partidária. Nesse sentido, como é que o PSL vai se organizar? Haverá um novo estatuto partidário, haverá mudanças para contemplar esses deputados eleitos pelo partido? Eu penso que a gente vai trabalhar o consenso. Existem algumas demandas para mudança de estatuto, isso vai ser adequado. Mas até colocando essa questão da divergência, numa das votações de uma das medidas provisórias, havia um caso específico de um parlamentar de Santa Catarina que o assunto era um interesse particular dele em relação aos cidadãos de Santa Catarina. E até a bancada de Santa Catarina iria votar contra a MP. Esse parlamentar ele manteve a posição dele de discordância, mas ele chegou para mim e disse: delegado Valdir, em nome da unidade, eu sou do PSL, eu vou votar com o PSL e vou justificar que segui isso em razão da orientação da minha liderança. Então, a gente acaba tendo esse consenso, não sabemos se isso vai ser unanimidade sempre, tá? Porque a gente respeita a individualidade, mas nos assuntos de interesse de governo, reforma da Previdência, reforma tributária, combate ao crime, a gente quer entregar 55 votos ao governo, se o texto nos convencer. Nós também não somos vaquinha de presépio. Sim, sim, sim. Não. Nós vamos dialogar, nós queremos saber o que está nos textos e nos textos que virão. E se isso convencer os nossos parlamentares, nós votaremos com o governo. Senão, nós vamos propor as mudanças que nós entendemos que agrade não apenas a nossa bancada, mas os 513 deputados, os 81 senadores. Os 503 vai ser impossível, né? Porque nós temos a oposição, mas a grande parte dos deputados, dos parlamentares. Agora, houve um boicote inicial ao líder do governo, o Major Vitor Hugo, que foi escolhido pelo presidente Bolsonaro, e houve um boicote, inclusive, por parte da bancada do PSL, que não compareceu à primeira reunião a qual ele convidou todos os partidos. Isso já está resolvido?
Na verdade, o que aconteceu? O líder do governo, ele fez um convite aos demais líderes através do WhatsApp. Segundo ele, foi uma assessora que fez o convite e usou alguns termos inadequados. Que era o apoio, como é que é? Condicionado ou consistente. Exatamente. Então, eu diria para você, com experiência um pouquinho pequena que eu tenho do parlamento, os parlamentares, como você que nos assiste, são sensíveis. Se você fizer uma determinada provocação, ninguém aceita. Então, os parlamentares são sensíveis. Então, os parlamentares não aceitaram isso. Mas eu acredito que o líder do governo é de confiança do presidente da República e ele vai ter o seu tempo adequado para construir. Então, o PSL vai dar uma chance e vai apoiá-lo. O PSL não tem que interferir, em razão da independência de poderes, numa decisão do Executivo. Nós temos que apoiar o Executivo, nós não temos que interferir. É uma escolha do Executivo. O líder do governo é uma escolha do Executivo. Então, nós não podemos interferir nessa escolha. Nós aceitamos, sim, vamos dar a oportunidade quem dá é o presidente da República, e eu espero que os demais líderes da Casa também dêem essa oportunidade para que o líder do governo mostre a sua capacidade. Mas eu já falei para ele, e vou falar aqui ao vivo para vocês, que o líder do governo, ele vai ser aquele que recebe raios, para-raios. Ele vai ser o para-raios das insatisfações do governo, dos parlamentares, dos líderes com o governo. Se os parlamentares estiverem, quem que eles vão boicotar? É o líder do governo, é ele que vai pagar o preço. O Onyx também pode sofrer as consequências, mas ele está lá no palácio. Quem convive diariamente com o parlamento? É o líder do governo. Vira o para-raio a vidraça, né? Para-raio e vidraça. É ele que se coloca nessa posição. Eu avisei ele, talvez ele não tivesse pensado nisso, mas eu avisei ele, falei assim, olha, cuidado, que tudo que vir é você que vai levar a primeira rasteira. Tanto de um lado quanto de outro, né? De todas as formas. De todos os lados, do Planalto, do Executivo e do Congresso. Todos os ataques possíveis. Ele vai receber ataque dos ministros, do Executivo, então ele tem que ter ele tem que estar muito bem preparado. Tem que ter um jogo de cintura danado, né? Com certeza. Um estado emocional ser muito centrado. Não se tem noção hoje do exato tamanho, do tamanho real da bancada de apoio ao governo Bolsonaro. O senhor tem um palpite, arriscaria um número? Porque poucos partidos anunciaram formalmente, oficialmente o apoio, né? Obviamente o PSL, que é partido do presidente, o PR foi o partido maior, importante partido médico, anunciou apoio. Qual o tamanho dessa bancada? O senhor arriscaria? Eu sou muito pé no chão. A bancada hoje do governo são 55 parlamentares do PSL. Esses o senhor pode garantir? Isso eu posso garantir. Agora, em relação aos demais, não sou mãe de Ná, não tenho bola de cristal, não tem como pesquisar. É que o senhor convive, né? Conversa muito com os líderes, sente a temperatura do Congresso. Hoje, a bancada do governo é zero. O senhor acha que vai ser construída projeto a projeto? Não é uma bancada consistente, constante, como foi de outros presidentes? Lógico, há sempre uma variação de acordo com o tema, né? Mas a gente conseguia falar claramente, sei lá, 300 e tantos deputados no governo Temer, no governo Dilma, no governo Lula. Já no Bolsonaro, pelo próprio desenho, não há um número oficial. Eu diria que vai ser construído até a votação da reforma da Previdência. Os líderes partidários vão ser chamados. Já tem um café da manhã essa semana com o presidente da República. Sim, na quarta-feira, né? O presidente deu uma sinalização quando havia o governo de transição no CCBB, recebendo bancadas de todos os partidos. O Onyx está fazendo esse trabalho, conversando com os parlamentares, está levando para a Câmara Federal, até num espaço cedido pela liderança do PSL, alguns parlamentares que vão fazer essa interlocução com os parlamentares. Então, é algo que vai ser construído. Hoje, qual é a bancada? A única que declara apoio, que é o PSL. Não existe nenhum outro partido que formalmente declarou apoio. Vamos pegar a eleição do Rodrigo Maia. Havia uma proposição de que haviam vários partidos, mas quem foi o primeiro partido a declarar apoio à eleição do Rodrigo Maia? Formalmente. Foi o PSL. O PSL, Então, naquele eu penso acordo com o Luciano Bivar. Isso. Eu penso que, nesse momento, alguns partidos que estão já ocupam alguns espaços no governo federal, mesmo através do modelo diferente que o presidente colocou, através como DEM, por exemplo, contemplando bancadas e grupos, seja segurança, evangélicos,
Eu penso que alguns partidos, como o DEM, o MDB e outros, já deveriam ter declarado apoio ao presidente da República. Mas vamos ver qual a continuidade do diálogo. Tem que ser formada essa base, senão não vota a reforma da Previdência. Vamos falar então sobre reforma no próximo bloco, deputado. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho, voltamos em seguida. Vamos falar de reforma da Previdência. Não sai daí. Você está assistindo É Notícia. Olá, o É Notícia está de volta com o líder do PSL na Câmara, deputado Valdir, delegado Valdir. Deputado, o texto que foi divulgado até agora da reforma da Previdência prevê idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres, com 12 anos de transição. Esse texto, como está, é muito duro ou é a reforma necessária? Eu penso que deveria ser um pouquinho mais duro. Mais duro ainda? No meu ponto de vista particular. A gente deveria... Mais duro em que sentido? Mesma idade mínima? A gente poderia igualar a idade de 65. Para homens e mulheres. Homens e mulheres. A gente sabe da desigualdade salarial, mas com o trabalho de fazendo a igualdade salarial, eu penso que entre homens e mulheres, eu penso que a gente poderia melhorar isso, porque hoje, se você pegar a expectativa de vida, a mulher vive muito se fala na dupla jornada da mulher, de cuidar dos filhos e trabalhar. A gente poderia proporcionar, fazer com que isso é uma questão cultural, que a gente tem que disciplinar o homem a ajudar mais. Então, a gente não pode continuar apenas com vitimismo. A mulher busca essa igualdade, então a gente tem que, eu penso que a gente poderia ser. Mas é a decisão do governo, eu penso que é um texto enxuto. A gente não sabe todos os detalhes, né? Foi divulgado oficialmente pelo menos só essa parte aqui da idade mínima e da regra de transição. O senhor diria que a maior parte da bancada do PSL pensa como o senhor, aceita esse texto do governo? Essa primeira fase, sim. Nós vamos ter uma reunião essa semana com o Marinho, que é o secretário da Previdência. Rogério Marinho. Vamos colher mais detalhes para que a gente possa ser os principais defensores dessa proposta e trazer ela para a sociedade, para a mídia. Eu vi outro dia uma mensagem já de um advogado previdenciário que começou já a bater na reforma da Previdência. Aí ele começou o diálogo dele, mandando pelo WhatsApp, dizendo: esta reforma da Previdência, que já chegou ao Congresso, mentindo, não chegou. Então ele sabe mais do que eu. Vai chegar na quarta-feira, né? A oposição também fala isso. Não chegou nenhuma reforma da Previdência ainda. É porque, como foi divulgado esse trecho, as pessoas de um lado e de outro já começaram a se posicionar. Apesar da sua posição, do posicionamento, provavelmente, do PSL ser a favor do texto da reforma da Previdência, eu imagino, o senhor circula nos corredores do Congresso, já deve ter ouvido muita gente insatisfeita com essa idade mínima. O senhor acha que, e normalmente a gente sabe que o texto que chega do Executivo é modificado no Parlamento, a tendência é que esse texto seja suavizado, que a idade mínima saia um pouco menor do que prevista pelo governo? Eu espero que não. Existe uma grande necessidade dos governadores, dos prefeitos, do governo federal, do próprio país, de mudanças. É um absurdo hoje, se a gente não tiver uma idade mínima, hoje tem profissionais que aposentam com 42, 43, 44, 45 anos, isso é um absurdo no país. Então nós temos que ter uma idade mínima. Então se hoje as pessoas mais humildes, mais pobres se aposentam aos 65 anos, por que alguns privilegiados têm que continuar se aposentando com uma idade menor? Então não acho justo isso. É um texto que vai ser construído, os parlamentares vão ter a pressão dos prefeitos, vão ter a pressão do cidadão, daquele que quer a igualdade, porque grande parte hoje do cidadão, ele está no regime privado. Quem tem os privilégios hoje é o regime público, os militares, juízes, promotores, a dos militares deve ser feita agora? O senhor é a favor de uma reforma também dura, consistente para os militares? Para todos têm que ser tratados de forma igual, respeitando suas diferenças. Sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma pequena diferença em relação aos policiais e aos professores, mas não pode ser algo fenomenal. Eu penso que todos têm que dar a sua cota de sacrifício nesse momento, pensando nos nossos filhos. Daqui a pouco, nossos filhos, nossos netos não irão receber nada. Os estados estão com os seus orçamentos comprometidos. Então, quanto tempo de análise o senhor imagina que levará a proposta da reforma? Quanto tempo de tramitação a reforma da Previdência na Câmara? Vou seguir o que fala o meu presidente Rodrigo Maia. Acreditamos que até junho a gente consiga avançar, tirar da Câmara e mandar para o Senado. O senhor votou contra a reforma trabalhista no governo Temer. O senhor se colocou contra a reforma da Previdência também, apesar dela não ter chegado à votação?
Foi muito duro. Eu até fui afastado de algumas comissões, até na admissibilidade da denúncia contra o Temer, eu fui afastado. Eu fui um guerreiro contra a reforma. Mas por que naquela época? A reforma da Previdência do Temer era até mais amena do que essa hoje do Paulo Guedes. Mas tinha alguns requisitos do BBC que eu não concordava. Então, na verdade, você tem Mas depois isso foi modificado, né? Foi retirado. Não chegou a levar essa modificação para nós. Então, nós votamos e trabalhamos contra. Eu também fui contra a reforma trabalhista, que havia alguns pontos e até agora não foram regulamentados em relação à mulher grávida. Então, em locais insalubres. E como a gente não tinha como evitar itens específicos. Porque o Paulo Guedes quer aprofundar a reforma trabalhista com a nova carteira, né? Tem a carteira verde e amarela, ele quer modificar alguns pontos da reforma trabalhista. Eu viajo muito pelo mundo, um dos meus hobbies é o turismo, e estive nos Estados Unidos agora. Lá não tem, eu não estou dizendo que não vai ter no país, mas lá não tem férias, não tem 13º, ou a cada 5 anos você tem umas férias. Só que o que acontece é o seguinte, o trabalhador recebe muito bem, ele recebe 10 a 16 dólares por hora. Mas ele não tem fundo de garantia, ele não tem nenhum benefício, mas ele ganha muito bem. Então, nós temos que deixar o trabalhador escolher. Você quer todos os benefícios e ganhar 1.500 ou você não quer nenhum benefício e ganhar 5.000? Nós temos que deixar essa opção e você faz uma previdência privada. Então, nós temos que deixar essa opção para o trabalhador. Então, a carteira verde, nesse sentido... Que aí é uma outra discussão, né? O trabalhador fica sem nenhum colchão de proteção em momentos com desemprego alto como esse. Não, na verdade, isso é um modelo que não é nosso, nós não estamos inventando. Isso é um modelo que existe nos países mais avançados do mundo. Aí a questão é, nos outros países, nem existe escolha do trabalhador. Ou é ou não é? Por que tantos brasileiros vão embora para os Estados Unidos, para a Europa, se lá o regime trabalhista é muito mais duro? Por que você ganha muito bem? Você ganha em dólar, você ganha em euro. Nós temos que dar a opção ao nosso trabalhador dizer, você quer ganhar muito bem e você fazer a sua previdência privada e você organizar a sua vida, ou você quer continuar ganhando uma miséria, ganhando um salário pequeno e ter todos os direitos trabalhistas? Então, é questão cultural. Nós temos que mudar isso, nós temos que dar a oportunidade de escolha. Nós já vamos avançar, que nós vamos ser diferentes dos outros países. Você conhece a legislação dos Estados Unidos e sabe, nós sabemos que isso é dessa forma lá. Deputado, vamos deixar isso para um segundo momento, porque essa discussão não está nem colocada agora. Vamos nos concentrar nos 2 projetos que devem avançar no Congresso, na Câmara dos Deputados nesse semestre. Tem a reforma da Previdência, outro é o pacote anticrime, do ministro Sérgio Moro, que também deve chegar antes até da Previdência, na terça-feira. O senhor acha viável que as duas tramitem paralelamente? Na verdade, eu penso que é possível a discussão, mas a prioridade do Rodrigo Maia e da liderança do PSL também é a reforma da Previdência. Nós temos que fazer uma reforma econômica primeiro no país, para atrair capital estrangeiro, para aumentar a quantidade de empregos, para que o país tenha um plus econômico e logo em seguida fazer essa reforma que também vai trazer mais segurança ao cidadão do país. E vai quebrar privilégios, seja no combate à corrupção e em outras linhas. Falando rapidamente sobre o pacote do Moro, um dos pontos que gerou maior controvérsia foi o conceito de legítima defesa ampliado, segundo o projeto que ele deve mandar ao Congresso. Pelo projeto, diz exatamente o seguinte: o juiz pode reduzir a pena até metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. E aí acaba ficando um conceito muito amplo, até o presidente da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, Fernando Menes, diz isso. Isso não pode causar um efeito contrário e estimular a violência policial? É muito complicado. Veja a quantidade de policiais que respondem processo. Hoje o policial ele não tem motivação para ir para a rua. Ele sai cedo, despede da família e não sabe se volta para casa. Ele tem um risco muito grande, não tem um salário compensável. E aí eu diria para você, vamos pegar aqueles que forem contrários, principalmente formadores de opinião, e vamos colocar eles uma semana ou um mês trabalhando nas ruas. Depois aí se pega essas mesmas pessoas e vamos discutir se eles são favoráveis a isso ou não. Nada como convívio, não tem jeito de ter regras iguais. Nós temos que proteger o policial, senão ele não vai ter motivação para proteger a população, principalmente a população mais pobre, mais vulnerável, porque a gente vê casos recorrentes em que há, sim, violência policial. Os números mostram isso, do aumento da violência praticada por policiais. A gente teve no Rio de Janeiro mesmo, há cerca de 2 semanas, no centro do Rio, 13 suspeitos lá de tráfico, envolvidos com tráfico de drogas, foram mortos por policiais. E aí os exames da perícia começou a mostrar que muitos deles receberam tiros nas costas, na cabeça,
cabeça. Quer dizer, são indícios que trata-se de uma execução, né? Por mais que aqueles sejam suspeitos de tráfico de drogas, a gente não tem pena de morte no país. Eles têm direito à defesa e têm direito de responder aquilo vivos, né? Eu diria para você que tem pena de morte assim no Brasil. Os bandidos matam, trucidam nas zonas de tráfico, nas favelas, no Rio de Janeiro. Mas isso é um estado paralelo. A pena de morte não existe na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. Não, eu entendi. Mas estou dizendo para você que na prática, no dia a dia, tem pena de morte. E eu penso que a gente não pode continuar com essa vitimização. Que as pessoas são pobres, que são negros. Eu venho da periferia, eu venho do gueto. Meu avô era negro e nem por isso... nunca eu fui constrangido pela polícia quando eu morava na favela ou na periferia. Eu nunca fui constrangido. Eu construí um projeto. A maior parte dos policiais são bons. Agora, nós temos que dar garantias para que eles trabalhem. Ou então vamos fazer o seguinte, acaba com a polícia, vão entregar para quem? O comando. Os policiais têm que ter garantia. Hoje, um policial, ao entrar num confronto, como esse que você mencionou, ele vai ter processo administrativo, ele tem processo penal, ele tem ação indenizatória contra ele. E quem paga o advogado dele? Ele está trabalhando para o Estado. Os excessos nós temos que punir, mas nós temos que dar uma proteção àquele que acorda cedo para proteger a minha vida, a sua vida e de quem está nos assistindo. Ele tem que ter uma garantia. Eles não são perfeitos, não são todos anjos, mas a grande parte são trabalhadores, como eu que fui da polícia, né? Que a gente sai para defender, para prender, para dar cadeia, mas no enfrentamento, se um bandido, como foi feito esse caso que você mencionou, estavam com drogas, fuzil, pistola, eles não estavam lá para rezar. Se eles estivessem num templo na igreja, ou eles estivessem num outro local, no cinema, a polícia não entraria lá e não atiraria neles. Então nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que dar mais garantia para o policial brasileiro. Bom, infelizmente nosso tempo terminou, deputado. Vamos para o nosso pinga-fogo. Eu falo o nome de alguém, uma palavrinha, e o senhor responde com uma palavra ou uma frase curta. Porte de armas. A favor. Posse de armas. Defesa da família, defesa do cidadão de bem. Arma não mata. O que mata são pessoas. Sérgio Moro. Nosso xerife. Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Polêmico. Dias Toffoli. Mesma linha, polêmico. Supremo Tribunal Federal. Precisa de mudanças. Regime militar. Ficou no passado. Reforma da Previdência. Indispensável. Escola sem partido. Vamos discutir. É necessário, indispensável, mas primeiro as reformas econômicas. Casamento gay. Temos que aceitar o que está na Constituição. E a Constituição determina que eles podem ter o seu relacionamento oficializado. Gustavo Bebiano. Parceiro, amigo. PSL. PSL, a mudança. Lula. Cadeia, bandido. Bolsonaro. Meu presidente, meu líder. Muito obrigada, deputado. Foi um prazer recebê-lo para essa 1 hora de conversa aqui no É Notícia. Volte sempre. Estamos sempre à disposição. Uma boa noite a todos. Obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua companhia, pela audiência. Terça-feira que vem voltamos com um novo entrevistado, um outro convidado. E eu espero contar com você mais uma vez. Uma boa semana, ótima noite e até lá. Tchau, tchau.